Essa lamparina aqui, ela tem 2.000 anos. Vocês estão entendendo? 2.000 anos. Isso é uma lâmpada. Deixa eu colocar aqui para ele dar o close ali, ó. Mas por que eu tô colocando aqui? Tá bom aqui essa posição? Só para contextualizar, isso é uma lâmpada da época de Jesus Cristo. De Jesus. Ela coexistiu quando Jesus estava vivo. Só para você entender o que é isso. Ou seja, quem usou essa lamparina aqui conheceu pessoas da época de Cristo. Uma chance matemática, não estou afirmando, dessa pessoa ter conhecido pessoalmente algum dos personagens do Novo Testamento ou o próprio Jesus é muito grande. Porque o proprietário dessa lâmpada morava na região da Judéia. Sim. Agora, a primeira coisa que me chama a atenção, por que eu coloquei em close aqui? 2.000 anos, tá vendo esse pretinho aqui, olha? Ela tem a marca do queimado. Houve um dia que ela foi acesa pela última vez. Só explicar para a pessoa em casa, você alimenta aqui com azeite de oliva, extra virgem, para não dar fumaça. Aqui você coloca um pavio e acende o pavio. Enquanto tiver óleo aqui dentro, ele funciona. Esse queimado aqui foi o queimado de um fogo que iluminou uma casa na Judéia há 2.000 anos atrás. Primeira lição que eu tiro dessa lamparina. O objetivo pelo qual ela foi constituída está indelével até hoje. Por que ela está queimada? Porque ela foi feita para brilhar. Primeiro ponto é esse. Segundo, tem uma parábola que Jesus conta de 10 virgens que estavam à espera de um noivo. Não que as virgens fossem casar com ele, era como se fossem damas de companhia da noiva. Hoje não tem a daminha que sai jogando flores ali na... Ou será que ele poderia escolher uma delas? Não. Ele já tinha a esposa dele já. Aquelas 10 virgens ali, elas são aquelas que acompanham o cortejo do noivo. E é importante as noivas estarem juntas, porque nesse momento que as virgens, que outros rapazes podem vê-las para pedi-las em casamento. E diz que você tinha 5 virgens que eram prudentes, 5 não eram prudentes. O que diferenciou a prudência de uma para outra? Levar azeite. Uma levou só uma quantidade de azeite e daqui a pouco o azeite acabou. As outras prudentes guardaram um pouco do azeite e o noivo tardando, todas dormiram. Quando foi meia-noite, ouviu uma voz falando assim, eis o noivo. Aquelas que tinham mais azeite guardado, encheram imediatamente a lâmpada e saíram no escuro para encontrar o noivo. As outras foram desesperadas, mas meia-noite, onde é que você vai achar azeite para comprar e mais? E Jesus contou essa parábola para ilustrar a nossa própria vida. Você tem que, em primeiro lugar, brilhar. Você tem que ter azeite extra. O recurso. O medíocre não tem azeite extra. Ele não poupa, porque ele vai falar que nunca dá. Não, o que eu tenho mal paga a conta. Ele acha que ele é incapaz. A crença limitante o pega. Ele não aceita brilhar. Ele não aceita ser luz, guiar as pessoas. Agora, olha que interessante. Essa lamparina, quando ela estava no barro, era só barro. A partir do momento que alguém a modelou, ela serviu a sua função e ela passou no tempo e está aqui, ela já não é mais apenas um barro. Ela é uma história, tem uma biografia. Até tem um lado da arqueologia que estuda, que é a biografia do objeto. Se assim é com um objeto inanimado, imagine com um ser humano. Nós também um dia éramos barro cru, como essa lamparina. Assim como o oleiro pegou o barro, modelou e fez essa lamparina, o Criador também pegou o pó da terra, modelou. Caraca! Assim como ela sozinha não era nada, mas com o azeite aceso ela iluminava, com o fôlego de vida nesse barro aqui, dado por Deus, nós temos vida, somos alma vivente. E Cristo falou o seguinte, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um... Brilhe também a luz de vocês, para que os homens vejam isso e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu não sei se o Paulo vai lembrar, quando a gente estava no mar... Não, aí a gente não estava junto, não. A gente encontrou, foi em Jerusalém, no Mar da Galileia. Você andou de barco ali no Mar da Galileia. No entorno ali tem várias cidades. E no topo de uma montanha lá tem prédios que brilham assim, chama a cidade de Itzfat, ou Safed. É o mesmo nome, Safed ou Itzfat. Essa cidade, na época de Jesus, existia como uma vila. E uma coisa que admirava muitas pessoas das cidades em torno aqui do Mar da Galileia é que quando acendiam as lamparinas como esta lá em Safed, daqui de baixo se via. Essa mesma técnica de acender lamparina para mostrar, por exemplo, as festas religiosas é colocada, testemunhada por Flávio Josefo, que o historiador do primeiro século, que uma cidade acendia a luz, a outra começou a festa, porque acendia. Imagina Jesus ali no barco, no Mar da Galileia, como você andou, como eu tive o privilégio de andar, no escuro, no breu, não tinha luz como a gente tem aqui. Aí começavam a acender as lamparinas lá em Safed, ou Itzfat, lá no alto da montanha, olhando lá, e os discípulos comentando assim, nossa, que interessante, né? A gente sabe o momento que eles acendem a luz lá. Jesus era muito sábio, ele pegava coisas do momento, ele tirava uma ilustração desse copo aqui. Ele falou assim, pois é, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la
debaixo de um cesto. Pelo contrário, você coloca num velador e ela ilumina todos os que estão na casa. Assim como aquela cidade está causando admiração em vocês, vocês são a luz do mundo. Uau. Assim brilhe também a luz de vocês, para que as pessoas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai que está no céu. Em outras palavras, seja luz, tenha sucesso, e as pessoas vão ver o seu sucesso e vão glorificar o Pai que está no céu. Como é que elas vão glorificar o Pai que está no céu? Porque o meu sucesso, ao contrário de ser um combustível para o meu orgulho, vai ser um testemunho do que Deus pode fazer na vida do que ainda não tem. Para quem é humilde, né? Para quem é humilde. Porque vai ter muitos que vão dizer, eu fiz, eu sou capaz. Aí ele não está como... Exatamente. Mas quando você é humilde, atribui para Deus, o seu sucesso não vai ser combustível para o seu orgulho. Ele vai ser para o outro um testemunho. Se eu conseguir, você consegue também. A gente vê hoje na internet tanta gente orgulhosa, prepotente, arrogante, despreparada, né? E ensinando isso para as pessoas serem arrogantes, prepotentes, despreparados, olhar para o ser humano como fonte de receita, não como fonte de vida, né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque quando a gente olha para Jesus, né? Jesus ele faz uma ode, ele faz sobre a humildade. Porque se o diabo é orgulho e mentira, Deus é humildade manifestada claramente em Jesus. Jesus podia ter entrado em Jerusalém, quando foi iniciar seu ministério, ele podia ter entrado com cavalos, exércitos, carros de guerra. Não, ele entrou num filhote de jumento. Ele iniciou o ponto marco do ministério de Jesus, quando ele começou a fazer seus milagres, foi entrando em Jerusalém em cima de um filhotinho de jumento. Ele não entrou em cima de um cavalão branco com um exército. E ele lava o pé dos discípulos. Não foram os discípulos, ele dizia, eu vim servir, não ser servido. Eu estou falando Deus, em forma de homem, Jesus, eu vim servir, não ser servido. Ele disse, se alguém te der um tapa, dá o outro lado. Né? E Jesus, ele dá sistematicamente exemplos que nós precisamos seguir, que é exemplos de humildade. Desculpa, não pode concluir. E nós vemos hoje o mundo batendo no peito e trazendo para si a glória dos seus feitos. Quando quem conhece a Bíblia e crê em Deus sabe que o querer e realizar depende de Deus. Eu estava na Itália, olha isso. E aí estava no hotel, muito chique, com a minha família toda, os filhos. Aí tinha um quadro na parede de um baile muito chique. As pessoas estavam ali, tinham em torno de 40, 50 anos, um baile muito chique e tal. E eu vi a data, década de 50. Para agora, 70 anos. Com 50, 120, eu disse, essas pessoas todas já devem ter morrido, né? E as fotos delas estão aqui. Aí eu pensei, quem é que vai jogar meus álbuns fora? Os álbuns dos melhores momentos da minha vida, viajando para Dubai, para Israel, quem vai? Porque tudo aqui em casa, nós fazemos álbuns para ter memória de tudo. Quem vai jogar nossos álbuns? Meus filhos eu sei que não vão jogar. Meus netos acho que não, porque os pais deles estão lá. Mas será que meus bisnetos vão estar pegando esses álbuns, abrindo lixo e jogando a minha história de vida dentro? E eu vi como eu sou finito, como minha duração é eu sou tão passageiro, como a Bíblia diz, como uma onda no mar que vai, como um vento que passa e se vai embora você não sabe para onde. Né? Então, como ser arrogante, como ser prepotente, sendo tão efêmero fisicamente nesse mundo? Né? Então isso para mim mudou minha vida. Olhando para esse quadro, né, mudou minha vida. Como eu sou finito, como eu sou pequeno, como eu sou uma onda que vai e daqui a pouco ela desaparece e nunca mais. Né? Então isso me deu muita humildade e me deu uma forma de olhar para as pessoas e entender o preciso delas. Já que você deu o exemplo do quadro, a lamparina. Ela um dia foi um objeto preciosíssimo e caro. Hoje ela é preciosa por um outro motivo. Porque é raro, é antigo. Mas na época de Jesus, isso aqui era como se fosse um iPhone do último modelo. E essa era aquela portátil que você botava na palma da mão. Na palma da mão, como das virgens lá que eu falei. Isso. Hoje é um objeto arqueológico. Imagina que, se Jesus não voltar até lá, eu espero que ele volte, o iPhone, fone que eu estou usando aqui, esse microfone também vão ser restos arqueológicos que alguém vai pegar e vai botar no museu. Agora, como máquina de escrever antiga, está em museu. Exatamente. Foram tão importantes, imagina aquela que Ariano Suassuna usou para escrever e hoje... Agora, vamos pensar numa outra coisa também. Tem uns paradoxos de Deus muito interessantes. Explicando apenas para o pessoal de casa que paradoxo não é necessariamente sinônimo de contradição. O paradoxo são duas realidades contraditórias, mas que elas se harmonizam numa lógica.